Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. No programa de hoje, vamos conversar com Guilherme Nascimento. O Guilherme é presidente da CCM, Comissão Consultiva Mista do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São Paulo. O governador Dória encaminhou o PL 529 em regime de urgência para a Assembleia Legislativa, um projeto que acaba com 10 instituições importantíssimas no Estado de São Paulo e faz modificações no IANSP para os servidores públicos do Estado de São Paulo. Vamos lá? Vamos ouvir Guilherme Nascimento, da CCM IANSP. Vamos lá. Olá, Guilherme Nascimento, presidente da CCM, Comissão Consultiva Mista do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São Paulo. Pois é, Guilherme. O governador Dória resolve, por achar que vai fazer uma economia ao Estado, ele quer fechar 10 instituições e pega o IANSP também e aumenta a contribuição do IANSP. Guilherme, que história é essa do governador Dória? Bom, é uma alegria estar aqui de novo, né, com você, Gozi, conversando aqui com o pessoal que nos acompanha no Cidadania e Serviço Público. Pois é, o governador Dória, eu acho que às vezes fica meio, né, fora do eixo, né? Porque assim, não tem cabimento ele fechar tantos serviços de utilidade para a população de São Paulo como um todo. Né, fechar a FURP, fechar a CDHU, MTU, coisas assim tão distintas, né, de serviços importantes para a população, fechar a SUSEM. Eu sou aqui do litoral, né, então assim, a SUSEM é muito importante para a gente, para combate de dengue. Todas essas campanhas as prefeituras se utilizam daquilo que a SUSEM prepara. Então, assim, eu não consigo entender, viu, Gozi? Não consigo entender mesmo. E matando todos os mosquitos que, na verdade, transmitem doenças para a população. E, de repente... Pois é. E, assim, eu fico sem entender fico ainda mais sem entender quando ele vem e propõe um aumento da alíquota do IANSP. Ele provoca, ele está aí, ele já está há 2 anos no governo do Estado de São Paulo. O Alckmin ficou 4, são pelo menos 6 anos sem reajuste nenhum. Esse ano ele aprova o aumento da alíquota para a Previdência. Em seguida ele vem propor um aumento da alíquota para o IANSP. Isso é uma coisa tão absurda, que assim, é inconcebível. Pois é. E uma coisa esquisita, né? Vamos explicar aí para o pessoal. É o PL 259. Portanto, ele tem até facilidade de aprovar na Assembleia Legislativa, porque não é uma PEC, então ele não precisa ter 2/3. Basta ele ter maioria. Né? E ele aumenta quais são os valores que ele coloca a mais no IANSP, na cobrança dos servidores. Então, o que ele coloca é o seguinte, você lembrou bem para o pessoal que está nos acompanhando, para entender legal. É maioria simples, né, para aprovar esse PL. Em relação ao IANSP, o que ele propõe é o seguinte. Bom, primeiro vamos lembrar como é que é hoje. Né? Hoje a contribuição é de 2% para todo o titular de cargo do funcionalismo público e 2% também para os agregados. Então, aquele funcionário público que colocou seu pai ou sua mãe, os dois, ele também paga 2% para cada um. Né? Mas é 2% para todo mundo. É igual, solidário. Né? Seja um funcionário público tendo 21 anos, seja que ele tenha 65, não importa, ele paga 2%. Né?
É um sistema onde todos contribuem por igual para montar um fundo único de assistência. Muito bem, o governo quer, primeira coisa, ele quer quebrar, né, esse conceito de solidariedade. Ele vem com uma proposta onde os mais velhos, né, aqueles que já atingiram 59 anos, passam a pagar 3%. É um reajuste de 50%, passa de 2 para 3, ele está aumentando bem a contribuição. Então, todos aqueles que têm mais de 59 anos passam a pagar 3%. Quem tem menos de 59 anos continuaria com os 2%. Mas ele também coloca uma outra novidade, viu, Gozzi? Que é assim, que é o pagamento dos dependentes, dos beneficiários. Então, o funcionário, a funcionária tem lá o cônjuge, né, a companheira como dependente, mais 1 ou 2 filhos, que hoje está todo mundo embutido dentro dos 2%. A proposta do governo é que cada dependente pague 0,5% a mais. Porém, se o dependente tiver mais de 59 anos, ele vai pagar 1%. Então, assim, é uma grande maldade esse tipo de projeto, né? Porque ele, como eu já falei, ele quebra esse princípio da solidariedade, de ser um fundo solidário. Ele coloca a ótica do mercado, onde penaliza os mais velhos, né? A gente vê pelos planos de saúde que tem aí à disposição das pessoas, daqueles que podem pagar, é evidente, que quando você atinge 60 anos, o teu plano dá um salto e acabou. E é bem mais caro, né? Então, assim, é um princípio do mercado, é uma lógica perversa, onde você que pagou durante um ano, durante toda a tua vida, toda a tua carreira no funcionalismo público, quando chega numa idade mais avançada, aí você tem uma penalidade, você passa a pagar mais, né? Você que já contribuiu, né? A gente que já contribuiu aí durante 25, 30, 35 anos da carreira, depois de pagar tudo isso, né? E que você, né, se tiver algum tipo de problema de saúde, vai começar a usar, aí você ganha como prêmio do governo um reajuste passando de 2% para 3%. Então, o impacto, viu, Gozzi, o impacto financeiro disso vai ser muito grande, viu, para cada funcionário público. Me diga o seguinte, como é que está a questão financeira do IANSP? Como é que ele sobrevive? Porque o IANSP, é bom até você contar um pouco da história, porque o IANSP sempre teve, desde o início, o servidor como seu investidor, né? Sim, o IANSP, historicamente, ele é mantido por nós, né? Por nós, funcionários públicos. E, assim, e com uma situação muito particular, né? É um paradoxo muito grande. Nós financiamos, mas nós não mandamos, né? Quem manda é o governo, que escolhe a superintendência, que escolhe os diretores e que define a política de administração, né? Mas em termos de finanças, né, só nos últimos anos, e aí estamos falando, o Instituto tem cerca de 60 anos, então nos últimos 10 anos, é que o governo tem colocado alguma coisa. Iniciou colocando uma quantidade muito pequena, né? E hoje coloca algo que não chega a 30% do orçamento total do IANSP, né? Então, dados do governo, dados atuais do governo, eles colocam o seguinte, que em 2020 o IANSP vai contar com 1 bilhão e 60 milhões provenientes dos 2% que cada funcionário público paga ao IANSP. E o governo do Estado de São Paulo vai entrar com 366. Tá? E aí você deve lembrar, né, Gozzi, que o secretário de Orçamento, Projetos e Gestão disse que o governo coloca 600 milhões do contribuinte paulista dentro do plano de saúde do funcionalismo público, que isso é um absurdo. Eu quero achar onde estão esses 600 milhões, viu, Gozzi? Eu quero achar onde eles estão. Porque os dados do próprio governo indicam que são 366. É um pouco mais que a metade do que ele está falando, né? E isso é insuficiente, porque além de ele colocar pouco, e como é o próprio governo que administra,
né? Vamos colocar muito claro, ele administra muito mal, viu, Gozzi? Muito mal, tem contratos muito estranhos dentro do IASP. E nós que somos da Comissão Consultiva Mista, né, a gente não tem o poder de fiscalizar, nós não temos essa possibilidade legal, né? Então a gente denuncia aquilo que a gente vê como um absurdo, né? Então, por exemplo, você sabia que a perícia médica em São Paulo é terceirizada, né? Sim. Já foi de dentro da Secretaria da Saúde, né? Aí eles extinguiram o serviço, que era o DPME, e aí eles contrataram uma empresa terceirizada. Sabe quem é que paga essa empresa terceirizada? O IANSP. O orçamento do IANSP, sai do orçamento do IANSP. Ora, mas veja bem, Guilherme, se são servidores que financiam o IANSP praticamente, quando ele paga também essas coisas terceirizadas, o dinheiro é do próprio servidor. Sim, sim. Então, mas é um absurdo você pagar a perícia médica que era feita pela Secretaria da Fazenda, que é para todo mundo. Por que o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público, que tem como finalidade promover a saúde, por que ele tem que pagar a perícia médica? Por que essa conta veio E para na a sua gente? totalidade, pago pelo servidor público, é tirado do salário do servidor público. Como é que ele paga um serviço que é do Estado? Pois é, e assim, e um serviço que a gente conhece bem, negócio. Tem casos e mais casos aí que a gente já viu de colegas nossos que estavam internados com Covid, por exemplo, entraram com pedido de licença médica e foi negado. A pessoa estava internada, estava na UTI com Covid e foi negada a licença médica. É esse o serviço que eles tiram do orçamento do IANSP, para pagar esse tipo de serviço. Então, um serviço que é mal feito, que é ruim, que é um serviço como se fosse uma penalidade para o funcionalismo público, né? Como se o funcionário público, ao ficar doente, ele deve ser punido, né? Então ele é visto com desconfiança quando ele pede uma licença de saúde. E quem paga isso somos nós, né? Nós pagamos uma terceirização de anestesista dentro do Hospital do Servidor Público. Dá para conceber que um hospital do porte do servidor público, a gente tem que pagar uma terceirização de anestesista? Então essa conta sai da onde? Sai das nossas contas. Agora, me diga o seguinte, se ele agora está está colocando esse aumento na contribuição do servidor, significa o quê? Que vai melhorar a entrada de verba para o IANSP, ou ele vai deixar de pagar o pouco que ele já paga hoje? E olha, eu acredito que por toda a justificativa do projeto 529, o projeto de lei 529, e ele não vai colocar mais nada dentro disso. O Tesouro não coloca mais dinheiro. Então é tudo o impacto, esse acréscimo de 2 para 3 e mais 0,5% por dependente e mais 1% se o dependente tiver mais de 59 anos, é previsto um aumento de arrecadação de 580 milhões, tá? Dado do governo. Quanto que ele coloca hoje, Guilherme? Hoje o Tesouro coloca 366 milhões. Ou seja, ele vai arrecadar mais do que o que ele coloca hoje. Exatamente. É exatamente isso, né? Eles querem... Então, assim, eu duvido, eu acho um pouco provável que o Estado mantenha os 360 milhões. Talvez não tire tudo, mas eles vão tirar significativamente. Se não tirarem ainda em 2020, vão tirar em 2021 e certeza que eles tiram em 2022. Isso, eu não tenho dúvidas disso, né? Que eles vão tirar porque eles vão jogar na nossa conta. Eles querem jogar nas nossas costas, né? Esse reajuste. Mas sem colocar o dinheiro a mais. Isso é uma preocupação, Gozi. Essa pergunta que você fez é muito importante, porque a gente conversando com os colegas, né? Alguns colegas falam assim, olha, Guilherme, se ficar melhor, se o orçamento ficar mais robusto, né? Com maior
possibilidade de investimento, eu até topo fazer, até topo pagar os 3%. Mas aí que entra o engano, né? Porque o governo vai pôr a parte dele. Então vai ser trocar 6 por meia dúzia. E a gente mantendo o cheque em branco que a gente dá para o governo, porque a gente não consegue fiscalizar. E eles vão continuar fazendo as terceirizações absurdas, né? Nós recebemos aí uma denúncia que a empresa que assumiu a terceirização do pronto-socorro do Hospital Servidor Público tem um capital de R$1.000. Tá? E assumiu um contrato de 26 milhões ao ano. Então, uma empresa que tem um capital de R$1.000 registrado tem lá, assume um contrato de 26 milhões ao ano. E Né? isso a comissão consultiva mista não tem condições, não é aberto os dados claramente para ela, não tem transparência. Não, nenhuma. Todos esses dados a gente tem que ficar tirando. A gente pega os dados que são públicos, né? E a gente torna público. Né? A gente pega esses dados que estão nos diversos órgãos, né? De organização do Estado, né? Procurar o CNPJ, procurar quem são os diretores presidentes, quanto que ver a parte legal, ver na transparência, no portal de transparência, para ver esses contratos, mas assim, a gente não tem condição de fiscalizar. Né? É muito cansativo nós ficarmos sempre correndo atrás daquilo que o governo já está fazendo, já está pondo em prática. Você tem uma ideia, Gozi, o Ministério Público, não sei se você chegou a ver, o Ministério Público de São Paulo soltou uma nota contrária ao 529, mas ressaltando o seguinte em relação ao IANSP, que o Conselho dos Usuários, no caso a CCM-IANSP, sequer foi ouvida sobre esse reajuste. Ela deveria ter sido ouvida. Né? E nós não fomos sequer comunicados, Góes. Nós ficamos sabendo via diário oficial. Né? Ficamos sabendo pela mídia, né? Pelo diário oficial não. Ficamos sabendo pela mídia tradicional, quando a matéria saiu no G1, na noite, durante a noite, e aí no dia seguinte que a gente foi abrir o diário oficial para saber o que era realmente. Né? Mas a administração atual do IANSP, a prática desse governo, se já era ruim nos tempos do Alckmin, né? Já era um diálogo truncado, né? Hoje não tem diálogo. Hoje não há diálogo nenhum. Veja uma coisa, ele mandou esse projeto, PL 529, em caráter de urgência. Então, ele tem 45 dias para ser votado na Assembleia. Não vai dar tempo nem de discutir. Não abriu nenhuma discussão com os servidores. Não é verdade? Agora, os servidores também têm um projeto lá, mudando a administração do IANSP, um projeto em que os servidores passariam a fazer parte do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal. Quanto tempo faz que esse projeto está parado na Assembleia? Esse projeto foi para a Assembleia Legislativa em outubro, novembro de 2018. Né? Então, está lá, vai fazer 2 anos que ela está engavetada. Não há interesse em votar, evidentemente, porque o governo, apesar do servidor ser aquele que entra com o dinheiro para o IANSP, não é ele que faz parte da administração, sequer do Conselho Fiscal. Exatamente. E assim, esse projeto, assim, não é a 8ª maravilha do mundo, né? A 8ª maravilha, não é uma coisa espetacular, mas ele tem emendas que foram aceitas, que nós apresentamos, e que foi aceita pelo governo na época. Né? Então, estamos tratando com instituições, a gente espera que a instituição governo mantenha aquilo que foi acordado. Né? Mas um dos pontos que tem nesse projeto, que é o PL 52, e é uma coisa que contradiz a fala do secretário, é que esse projeto prevê formas de arrecadação para o IANSP. Forma de arrecadação. Hoje, por exemplo, o Estado paga plano de saúde privado para a Fundação Casa, no Centro Paula Souza, né?
esses planos poderiam ser absorvidos para dentro do IASP. E o Estado fazer uma economia significativa, né? Colocando esses funcionários para dentro do IASP, contribuindo com o IASP, e o Estado não fazendo uma despesa inútil, né? Porque o Estado dá dinheiro para a empresa privada de saúde, né? Para Unimed, Life, Bradesco, sei lá, eu não sei qual o plano que eles usam, mas eu sei que é plano do mercado, que eles pagam na integralidade para os funcionários. E que é uma outra incoerência. Se a Fundação Casa, porque os companheiros da Fundação Casa, os companheiros do Centro Paula Souza, recebem um plano na integralidade, por que nós não? Por que a gente não pode ter? Por que a gente não pode ter paritário, meio a meio? Então, é uma grande incoerência do governo, uma grande incoerência, uma fala que não se sustenta. Qualquer empresa com o número de funcionários que o Estado tem, obrigatoriamente pagaria, no mínimo, metade de um plano de saúde. Ora, tem o hospital, tem os médicos, por que não colocar pelo menos a metade do custo do hospital? Pois é. Isso é extremamente claro, extremamente lógico, né? E se o Estado fizesse isso em relação ao IANSP, ao Instituto de Assistência Médica do Servidor Público, ele teria, seria certeza, praticamente certeza, que aquelas 1.300.000 vidas que fazem parte do IANSP não iriam para o sistema público, para o sistema do SUS, que é uma riqueza desse país. Né? Então, sobraria ainda dinheiro para você aplicar melhor no SUS, porque você não fica em 2 sistemas. Porque hoje tem muita gente que está em 2 sistemas, ou 3 sistemas. Porque às vezes ele tem o plano dele particular, que cobre uma parte. Ele está no interior, né? Às vezes não tem convênios em todos os lugares no interior, não tem convênio do IANSP que atenda todo o interior de uma maneira satisfatória. Então, tem companheiros que têm um plano de saúde lá, o mais barato e tal, mas que também não cobre tudo. Então, na hora que ele precisa e ele não consegue fazer o serviço de IANSP, para onde é que ele cai? Ele cai no SUS. Então, esse companheiro está usando 3 sistemas de saúde. Olha que loucura que nós vivemos. Quando o Estado poderia reduzir isso e no final das contas, o uso do SUS fica muito mais racional. Né? Então, você beneficia o sistema público de saúde, dando uma assistência coerente aos seus trabalhadores, aos seus empregados. No caso, o governo, aos seus trabalhadores, aos seus empregados, nós, funcionários públicos. Bem, uma reclamação que a gente tem sempre são dos servidores que estão em cidades fora da capital, né, Guilherme? Como é que está esse atendimento fora da capital? É que a gente sempre comenta, né? O orçamento do IANSP é o típico cobertor de pobre, né? Quando a gente cobre a cabeça, os pés descobrem, né? Ficam descobertos. Quando a gente cobre os pés, a cabeça fica descoberta. O orçamento é curto, porque o governo não coloca a contrapartida dele. O orçamento é curto porque o governo gasta mal o nosso dinheiro, com contratações, com cabidaço de emprego, com centenas de cargos de confiança dentro do IANSP. Mas, então, e com uma tabela de serviços que está defasada. Então, muitas clínicas, hospitais, laboratórios do interior não têm interesse em fazer o convênio com o IANSP em um número razoável de lugares. Então, a gente tem problemas, por exemplo, como em Assis, né? A gente tem problemas como em Araçatuba. Né? Recentemente, o ABC ficou sem uma série de serviços porque terminou o contrato com a Fundação Santo André, né? E o Decã não planeja uma ação de substituição quando acontece um problema desse. Termina o contrato e eles não pensam como é que a gente vai fazer ao final do contrato. Então, deixa sem. Deixa sem. Eu entendo que é o seguinte, por que eles fazem isso? Bom, porque aí eu deixo de pagar esse e vou pagar um outro que eu estou devendo. E vou rolando dívida. Então, assim, é uma administração muito ruim, né? Você trabalhar desse jeito.
E aí os colegas do interior reclamam com imensa razão de demora para consulta, demora para exame de imagem, que é um problema muito sério, viu, Góes? Muito sério mesmo, para o estado inteiro. E, de certa forma, só para completar a informação, Góes, de certa forma, o governo usa desse tipo de problema como artifício para tentar passar. Então, vamos dar um aumento, vamos cobrar um pouco mais do pessoal para poder ter dinheiro, para poder dar o serviço. Não, essa é a argumentação que não se sustenta também pelos dados todos que nós já comentamos hoje aqui. Tá aí. Tá aí o recado do Guilherme Nascimento, presidente da CCM, Comissão Consultiva Mista do IANSP. Vamos cobrar os deputados, né? Se a gente quer que rejeite o projeto, o PL 529. Guilherme, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. É muito esclarecedor, é bom que o servidor público saiba e que o cidadão saiba, né, como anda a situação de um hospital que tem que cuidar do seu servidor público. Eu que agradeço, Góes. Em nome aqui da CCM, a gente agradece esse espaço que a gente tem aqui junto com o Cidadania e Serviço Público, que é sempre muito rico, né? A gente está conversando aqui com você, conversando, dialogando com o telespectador ou com o internauta que nos verá posteriormente pelo YouTube, pelo Facebook da FESPES. Agradeço Valeu, muito. Guilherme. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E um programa que vem discutir com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.